Olá pessoal, hoje o tema vão ser os equipamentos de proteção que devemos usar quando estamos a treinar, tá? Para a nossa segurança e para não haver lesões. O equipamento mais importante e que deve ser a prioridade quando temos que adquirir vários equipamentos, e às vezes não é fácil, por uma questão económica, adquirirmos todos, aquele que devemos adquirir em primeiro lugar e que é o mais importante é a proteção genital, okay? Vulgarmente chamado coquilha. No caso das mulheres, temos dois tipos de proteção genital. Temos esta, que é um material similar àquele das luvas e das caneleiras, que depois também vamos falar. Okay? Tem um formato diferente, protege aqui esta parte da barriga e dos órgãos internos, que é importante também protegermos, e faz um acompanhamento quase até ao cóccix. Okay? É uma proteção importante, porque protege efetivamente aqui os órgãos internos e num pontapé ao genital, às vezes não é propriamente no genital, é aqui nesta parte da barriga, e é importante para as mulheres termos esta proteção. Depois temos outra opção, é mais prática, mas é realmente uma proteção diferente. São estes calções que têm uma bolsinha onde está a coquilha, ok? Mas esta coquilha, como vêem, comparativamente à outra, a área que protege é mesmo só o genital. Não tem a proteção elevada aqui para os órgãos internos. Mas é prática e, uma vez que os treinos são um ambiente controlado, eu acho que esta é suficiente e é mesmo prática porque está colocada dentro dos calções, fica mais segura, é mais difícil ela deslocar-se, é uma boa opção. A nível dos homens, existem vários tipos de coquilhas. Eu neste momento só tenho aquela que eu uso regularmente, mas existem umas coquilhas brancas, assim mais em forma de conchinha, como estava aqui a da Sandra, muito parecida com a das mulheres, que faz uma conchinha. Elas não são indicadas para a prática de artes marciais, apesar de serem vendidas como tal, porque anatomicamente não se moldam ao nosso corpo. E por não colarem tão bem ao nosso corpo, qualquer toque que nós possamos sofrer a nível de pontapés, levamos o pontapé na coquilha e a coquilha depois é projetada contra o genital, ou seja, não é agradável, como devem calcular. É a mesma coisa que levar o pontapé quase sem nada, está bem? Não vamos diretamente no pontapé, mas levamos com a coquilha. E também, devido ao seu modelo de construção, ela é menos resistente. E já tem havido situações em que o plástico estala, quando abre, ele volta a fechar e corta o que lá tiver dentro. Tá? Porque fica arestas afiadas. Eu vou passar a mostrar o modelo de coquilha indicada. Se vocês virem bem, ele é triangular, tá bem? Então ele é muito mais resistente do que uma superfície se for toda lisa. Tá? Além disso, tem aqui sempre uma borracha que faz de amortecedor e não causa tanta dor. E o seu formato alongado vem mesmo até cá abaixo. Portanto, os pontapés mesmo de baixo para cima, ela é muito mais eficaz. Está bem? Ela vem acompanhada com com esta tanga, mas também existe um modelo de calção. Também a Sandra aqui mostrou para a mulher, existe para o homem também, para este tipo de coquilha. O segundo equipamento de proteção que devemos adquirir são as luvas. Aqui há inúmeras opções, como podem calcular. Há várias gamas, mais caras, mais baratas, depois é uma questão de gosto. Serem assim floridas como estas, por exemplo. Pronto, há várias opções. O que é importante aqui nas luvas? O tamanho delas, ok? Quanto mais pequena for a luva, maior impacto a nível de magoar o parceiro de treino. Quanto mais pequenas, maior é o impacto. E as luvas têm funções diferentes. Há luvas como estas, ok? São da RDX, são uma gama ótima, que são mais rijas, são luvas mais apropriadas para treino em saco. Para treino de sparring,
devem ser umas luvas mais maleáveis. O tamanho das luvas está relacionado com o número de onças, ok? Quanto maior for o número de onças, maior é esta área da luva e vai absorver mais o impacto quando treinamos. X onças equivalem a X gramas e, portanto, as onças são uma medida de peso. Por uma questão de higiene, devemos usar umas luvas deste género por baixo, ok? Porque quando estamos a treinar, nomeadamente no sparring, a mão vai transpirar, okay? Que é um treino intenso, vai haver transpiração. A mão vai transpirar e toda essa transpiração vai ficar acumulada nesta parte da luva, certo? Esta parte da luva, como é esponja, é muito difícil depois de secar e de ficar em condições. A tendência é elas ganharem cheiro mesmo. Como é difícil a secagem desta parte da luva? A tendência é a luva estragar-se porque vai apodrecer esta parte. As luvas não devem ser lavadas, devem ser higienizadas, mas não devem ser lavadas. Existem também umas peças, uns apetrechos que podemos colocar por dentro da luva para ela estar sempre aberta quando nós estamos a utilizar e permitir a circulação de ar e que elas estejam sempre secas. Como estava a dizer, uma luva destas que nós calçamos por baixo ajuda-nos a absorver a transpiração das mãos e evitar que ela passe para a luva, propriamente dita. Quando pomos as luvas a secar, não deve ser ao sol diretamente, está bem? Devem estar a arejar, mas não diretamente com o sol. E no final do treino, devemos passar com um paninho para tirar a transpiração e o suor que esteja aqui acumulado. Estas dicas e estes cuidados são muito importantes porque as luvas são ainda um equipamento caro, é um investimento caro e que queremos prolongá-lo ao máximo a sua duração. Portanto, estas dicas são mesmo importantes. Outro equipamento de proteção que também é muito importante, todos eles são importantes. Quando referimos a prioridade é porque realmente quando iniciamos e para comprarmos todos os equipamentos é um grande investimento ainda e daí estarmos a falar em prioridades, mas eles são todos igualmente importantes. Caneleira, proteção de tíbia, o que lhe quiserem chamar. Esta é da RDX também. Foi uma excelente aquisição. E temos que ter cuidado quando compramos uma caneleira que tenha também peseira. Há uma ideia errada que no Krav Maga que não necessitamos da peseira, mas ela é muito importante. Porque é que é importante que as caneleiras tenham peseira? Porque como trabalhamos muitos pontapés, essencialmente ao genital, esses pontapés vão provocando um desgaste na cartilagem do dedo grande do pé, mesmo sem nos apercebermos, e isso com o tempo vai provocar lesões. Mesmo que nós aqui trabalhamos descalços, treinamos descalços, ainda é mais importante esta peseira, mas mesmo quem trabalha com ténis é importante, porque os ténis por cima não têm a proteção, não é? Têm a sola que protege, mas por cima não têm a proteção. E as pancadas, no caso de pontapés, em que nós acertamos no cotovelo do colega ou no joelho do colega, mesmo com ténis, pode provocar lesões grandes. Então a peseira é muito importante. Outra questão importante é a espessura da caneleira, ok? Tem que ter uma espessura indicada, porque mesmo com a caneleira, quando acertamos também no cotovelo, que às vezes acontece, mesmo com a caneleira pode ficar lesão, está bem? Será uma lesão menos grave, mas pode acontecer. E então é importante que tenha uma boa espessura, tanto na caneleira como na peseira. E que seja uma caneleira que envolva ao máximo a perna. Há caneleiras que protegem só a tíbia, mas não, nós aqui queremos uma caneleira que proteja o máximo da perna, sendo que não vai proteger a parte de trás, mas proteja o máximo da perna. Esta, por exemplo, tem uma boa espessura, certo? É também da RDX, é uma boa caneleira, também tem peseira. Aqui para nós não é tão adequada porque, como veem, tem proteção só mesmo da tíbia.
está bem? E nós vamos precisar da proteção que acompanhe mais a perna. Tal como nas luvas, e como é um investimento caro e queremos prolongar a vida útil do equipamento, temos esta opção que faz as mesmas vezes que fazem as luvas para usarmos por baixo das luvas. É uma meia, ok? Só que é uma meia sem pé, certo? Nós calçamos e depois colocamos a caneleira. Nós calçamos e depois colocamos a caneleira por cima. No verão se calhar são mais incómodas porque com o calor isto também já faz mais calor. Mas é muito bom, prolonga efetivamente a vida das caneleiras, porque as pernas também transpiram e o mesmo que acontece às luvas vai acontecer às caneleiras. Vão ganhar cheiro porque vai ser difícil secá-las, têm a esponja é grossa e vai-se acumular também lá, vai-se acumular o suor. Okay? Outro equipamento que existe especificamente para as mulheres e que se calhar muitas nem sabem que existe é a proteção de peito, certo? É um sutiã de desporto normal, com a particularidade de que tem algo semelhante à coquilha, ok? É colocado aqui por dentro e assenta perfeitamente no peito, ou seja, faz o mesmo efeito que faz a coquilha. Tem vários tamanhos também, tem a ver com o tamanho depois do peito. As coquilhas também têm tamanho. E é um equipamento que as mulheres também devem ter, porque vão sempre acontecer toques ao peito, inadvertidamente, é normal. E se pudermos proteger, melhor para nós. Então, outro equipamento de segurança que devemos ter, tanto a treinar certo tipo de técnicas, por exemplo, estrangulamentos, agarramentos, defesas de punhos, e principalmente o sparring, tá? É a proteção dos dentes. Isto porquê? Porque às vezes estamos distraídos, isto a falar a nível de técnica, estamos distraídos a dizer ao colega, olha, faz assim, ou faz assado, ou fizeste isto e entretanto veio uma padeirada para a boca, eu tenho a boca aberta e vai lesionar ou os dentes, ou vou trincar a língua, ou trincar o lábio, e não é uma situação de nada agradável, está bem? No sparring, pior ainda, ou seja, eu estou a levar impactos das luvas, eu tenho que ter toda a musculatura da cara contraída. Eu, se não tiver isto, vai ser muito mais difícil. Quando eu estou a morder, quando eu faço o movimento de morder a proteção de dentes, eu estou automaticamente a contrair todos os músculos da cara. Isso vai-me ajudar quando eu estiver a sofrer impactos na cara. Tá? Existem vários modelos, vários fabricantes, todos eles trazem as instruções de como é que se faz. Tenham cuidado porque envolve água a alta temperatura. Não se queimem, por favor. Está bem? Eu vou só mostrar a minha proteção de dentes, muito básica. O que eu gosto mais é de apanhar mesmo, é nos dentes.